Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Pedro Henrique. Neste vídeo eu irei fazer uma introdução ao Windows 7, introdução aí das 6 versões, introdução dos recursos básicos de algumas versões, introdução de segurança e acesso e ao hardware utilizado por este recente sistema operacional lançado pela Microsoft. Bom, começando pelo Windows 7 Starter, que é a versão mais básica, mais simples do sistema operacional da família Windows 7. Este sistema ele é bem limitado, então ele é disponibilizado para mercados com economia em desenvolvimento. E o seu valor, lógico, é bem atraente e bem reduzido. Ele não tem muitas funções, então é bem restrito. Por exemplo, você sequer pode alterar o seu papel de parede. Então tem um papel de parede fixo, disponibilizado pela própria desenvolvedora, e não tem como você alterá-lo. Não tem muitos recursos de segurança, não pode fazer parte de um domínio, não tem o Windows Aero, o Windows Media Center, então é bem restrita. O Windows 7 Home Basic ele já tem alguns recursos a mais do que a sua versão inicial, que é o Windows Starter. Então, o Home Basic você pode, por exemplo, já alterar o papel de parede, mas também em contrapartida não tem os recursos de acesso ou de segurança. Então, é um sistema também limitado e para economias emergentes. O Windows 7 Home Premium já é um dos sistemas mais utilizados, devido ter bastante recursos, e também com ele você já tem aí o Windows Aero, que é referente à sua interface gráfica. Então a interface gráfica dele é bem chamativa. Tem também o Windows Media Center. Então aí você, por exemplo, já pode ver até um filme no seu Windows. Ele é como se fosse um DVD, é o Windows Media Center. O Windows 7 Professional, a partir daqui do Professional, esses Windows já podem ser utilizados em ambientes empresariais, ou seja, em sua empresa. O Windows 7 Professional você já pode aderir a um domínio. As outras versões do Home Premium até a Starter não tem como você utilizar em um ambiente empresarial, porque não é possível você aderir em um domínio. Já o Windows 7 Professional é possível. A ressalva aqui do Windows 7 Professional também são os recursos de segurança. Então nele, por exemplo, não tem alguns recursos essenciais e recursos de acesso. Já os outros dois, que é o Windows 7 Enterprise e o Windows 7 Ultimate, possuem os mesmos recursos, com a diferença de que na venda o Windows 7 Enterprise é apenas com licenciamento junto à Microsoft. Então, se a sua empresa não tem licenciamento junto à Microsoft, você não conseguirá comprá-lo em lojas. Então, não tem como, é junto à Microsoft. Já o Windows 7 Ultimate pode ser vendido para pessoas físicas. A única diferença entre essas duas versões é somente esta: os recursos são os mesmos, tem todos os recursos de segurança, todos os recursos de acesso e melhoria de desempenho. Então aí os nossos recursos básicos que eu já até comentei, por exemplo o Windows Starter, onde não é possível você alterar o papel de parede, e já nas outras versões você consegue alterar esse papel de parede facilmente. O Windows Aero, que não tem na versão o Windows 7 Starter e não tem na versão Windows 7 Home Basic. Ele está disponível a partir da versão Windows 7 Home Premium. O Windows Media Center também, que não tem na versão Starter e não tem na Home Basic, está disponível a partir da versão Home Premium e contém todas as funcionalidades do Media Center. Recursos de segurança e acesso.
Esses recursos estão disponíveis a partir da Professional. Bom, então aqui no caso do Starter até o Home Premium não tem esses recursos. Lembrando, recursos como o App Locker e o Direct Access estão disponíveis nas versões mais completas, que seriam a Enterprise e a Ultimate. O Encrypted File System ele está disponível na Professional e nas outras também. Porém, aqui vale uma ressalva referente ao Encrypted File System, que seria a encriptação de arquivos de sistema, referente à senha. Se você encriptar um arquivo com seu usuário, por exemplo, o usuário João, depois você alterar a senha desse usuário João, você não terá mais acesso ao seu arquivo encriptado, a não ser que você volte a senha como era antes durante a encriptação sua. Então assim, não adianta você encriptar um arquivo, alterar a senha dele e tentar recuperar utilizando outras ferramentas, recursos necessários de recuperação de dados. Você não irá conseguir, só irá conseguir se voltar a senha como era antes. O BitLocker é um recurso de acesso ao seu disco. Então vamos supor, você desligou o seu computador e alguém está tentando pegar os seus dados. Ele não irá conseguir se estiver protegido com o recurso BitLocker. Então seria uma encriptação de toda a unidade, o BitLocker. O BitLocker to Go seria a encriptação de unidades removíveis. Então com ele, por exemplo, você pode encriptar o seu pendrive e a partir dali qualquer pessoa que pegue o seu pendrive, ele não conseguirá acesso, a não ser que ele tenha a sua senha. Então você criptografa o seu pendrive e se a pessoa não tiver a senha, ela não consegue obter os seus dados. Mesmo que você perca o seu pendrive, você pode ficar tranquilo. O App Locker já está disponível apenas para Enterprise Ultimate e é utilizado para restrição de aplicativos. Então com ele, por exemplo, você pode dizer o usuário do grupo X não terá acesso ao Windows Media Center. Então esse usuário não terá acesso. Então ele restringe as aplicações. O Direct Access, que seria o acesso direto, é um recurso a ser utilizado junto com o sistema operacional Windows Server 2008 R2 e seria a famosa VPN, que é Virtual Private Network, rede virtual privada, onde a gente faz um acesso remoto à nossa empresa. Então é um acesso direto, bem mais simples, e você pode fazer se o seu Windows estiver atrás de roteadores, firewalls. Com ele você consegue acessar, porque com ele você pode utilizar, por exemplo, a porta 443, que é via web, porta de HTTPS, sem nenhum problema. Aqui também eu não coloquei um outro recurso, que seria o Branch Cache. O Branch Cache é assim, é utilizado junto com o 2008 R2 também e o Windows 7. Então vamos supor, você entrou lá no site da Microsoft e baixou um arquivo de 1 GB. O que acontece? Quando o seu Branch Cache está configurado, esse arquivo de 1 GB ele fica armazenado no servidor. Então assim, primeira vez que você baixa da sua estação lá do Windows 7, ele fica armazenado no servidor. A próxima pessoa que for baixar de um outro computador, ela não irá direto ao site da Microsoft, ela irá baixar do servidor. Então seria um download bem mais rápido. Ela pensa que está baixando do site da Microsoft, mas na verdade não, está baixando direto do servidor, que seria um download muito rápido. Demora aí o que? Dependendo do arquivo, um segundo você já baixa o arquivo direto do seu servidor e pensa que baixou, que tem a super conexão porque baixou direto do site da Microsoft, quando na verdade você baixou direto do seu servidor, porque a primeira vez que você baixa ele já fica armazenado no seu servidor, ou então dependendo da sua configuração ele fica armazenado em todas as estações de trabalho, onde não é recomendável. Então aqui os recursos de hardware, o processador para qualquer versão do Windows 7, o Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, seria de no mínimo 1 GHz. A memória pro Windows Starter e pro Windows Home Basic seria de no mínimo 512. Para os outros, pro Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate, seria de no mínimo 1 GB.
O espaço em disco seria de 15 gigas, ok? Então, aí, com menos de 15 gigas você não irá conseguir instalar o seu sistema operacional. A placa de vídeo seria necessário da Starter até a Home Premium uns 32 megas de vídeo. Isso é para o bom funcionamento do sistema operacional. Lógico que você consegue utilizar com outros hardwares, com menos hardware do que eu estou falando, mas não irá ter um bom desempenho. E a placa de vídeo para os outros sistemas, por exemplo, o Professional, pro Enterprise e pro Ultimate, já seria de no mínimo 128 megas. Então já uma placa de vídeo com mais recursos e mais recente. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido esta introdução. Tenham um bom dia.